Muito bem, lição número 4, a parte do domingo, perseguidos mais triunfantes, vitoriosos. A igreja sempre enfrentou grandes perseguições, desde o tempo em que Saulo de Tarso viu a igreja que ele chamou de o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os seguidores de Jesus eram chamados seguidores do caminho. E Saulo de Tarso, iniciou uma perseguição, e essa perseguição, ao invés de destruir a igreja, pulverizou a igreja em várias direções, e o evangelho cresceu de maneira exponencial. Deus poderia destruir Saulo de Tarso, mas falou ao coração dele e ele foi convertido, se tornou uma das maiores bênçãos. Ele agora se tornou o perseguido por amor de Jesus. Por isso, a perseguição vai acontecer também na igreja no final dos tempos. Basta a igreja ser fiel. Alguém disse, se não estamos sendo perseguidos ainda, é porque a igreja não tem demonstrado uma fidelidade à altura da mensagem que está pregando. Logo, logo, as fogueiras se acenderão. A perseguição irá começar. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 468, que quando a obra de Satanás, ou seja, quando pela obra de Satanás os servos de Cristo foram perseguidos, seu ativo trabalho foi embaraçado. Quando os servos de Deus foram lançados na prisão, foram assim arrastados para o cadafalso para serem executados, ou mesmo sendo entregues assim para serem mortos por amor da verdade, eles se tornaram triunfantes. Ao sellarem suas vidas, essas fiéis criaturas, elas deram testemunho com o próprio sangue. Até então, eles viviam, alguns em dúvida e incerteza, mas ao se confrontarem com a morte, mostraram uma fidelidade sem igual. E assim a igreja cresceu de uma maneira que até o diabo ficou surpreso. Por isso a pergunta número 1 da lição de domingo é: como os profetas Daniel e João nos falam sobre a perseguição da igreja e que período de tempo isso se refere nas profecias. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 23, diz assim, e ele disse, o quarto animal que você viu será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos que já o antecederam. E esse reino que vai surgir, ele vai ser como ferro, vai devorar toda a terra, e pisará os pés e fará a terra em pedaços, e todos os reinos ele vai devorar, de maneira que ele vai assim ser superior a todos os outros. E quanto aos 10 chifres que você viu, que vai se levantar daquele mesmo reino, depois deles se levantará outro, e será diferente de todos os primeiros, e vai abater os 3 reis que estiverem concorrendo com ele. E esse reino que surgirá, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e eles serão entregues nas mãos desse poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, verso 6 e 14, e a mulher fugiu para o deserto, e onde Deus já tinha preparado um lugar para ela ficar, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas para a mulher asas de águia, para que voasse para o deserto, e para o seu lugar, onde Deus preparou para que fosse sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a pergunta é, como o profeta Daniel e o João falam da perseguição da igreja e que tempo profético eles definiram? Resposta, tanto o profeta Daniel como o profeta João, no Apocalipse, falaram dos 1260 dias ou 1260 anos de perseguição que a igreja sofreria. Esse período começou no ano 538 e foi até o ano 1798. A igreja medieval, representada na profecia, foi duramente perseguida pela ponta pequena, que o profeta Daniel viu na sua visão de que o quarto animal tinha 10 chifres, e no meio dos 10 chifres surgiu um chifre pequeno. E esse chifre cresceu e se tornou arrogante, com boca que proferia blasfêmia e perseguiu os servos de Deus. De maneira que, quando nós lemos na profecia que Daniel falou que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo seria o tempo profético da perseguição, chegamos a 3 tempos e meio. Multiplicado pelos dias de um ano, nós chegamos a 1260 dias. Profeticamente, um dia representa um ano de forma profética. Tanto o livro de Números, quanto o livro de Ezequiel,
Deus então mostrou para o povo que um dia profético é um ano. No livro de Números, Deus disse assim para o povo de Israel: como vocês ficaram 40 dias espiando a terra e vocês não acreditaram no que Josué e Caleb disseram, que a terra era uma terra boa, mas vocês tiveram medo dos gigantes. Então Deus disse: por causa dessa incredulidade, vocês ficaram 40 dias espiando a terra. Cada dia vai representar um ano. 40 dias espiando serão 40 anos que vocês ficarão vagando pelo deserto, até que todos os incrédulos morram no deserto e só a geração de 20 anos para baixo é que vai entrar na terra prometida. E como Deus falou, aconteceu. Eles peregrinaram 40 anos no deserto. Cada dia que eles espiaram a terra representou um ano. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel fala que cada dia vai representar um ano profeticamente. Dessa maneira, essas duas simbologias mostram que os 1260 dias que a igreja assim, romana perseguiria os cristãos representaria 1260 anos. No ano 538, o Papa subiu ao poder e começou a perseguição contra os cristãos. Perseguiram os valdenses, perseguiram os huguenotes na França, perseguiram os cristãos em várias partes do mundo. Durante 1260 anos isso aconteceu. Quando, em 1798, Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França, o Papa dava, assim, interferia em todos os governos. Napoleão Bonaparte disse: eu não quero isso, eu sou o imperador, Papa nenhum vai colocar o dedo no meu governo. Então o Napoleão Bonaparte disse ao general Berthier: vai até Roma e você prenda o Papa e dissolve o Estado de Roma. Não vai existir mais o país de Roma ou o Vaticano. O general Berthier foi até Roma e prendeu o Papa Pio VI. E foi levado para uma Bastilha, para um lugar, uma espécie de um castelo isolado, onde ele ficou durante alguns anos até que morreu. E o poder de Roma foi, assim, cessou contra os cristãos. No ano de 1798, cumpriu-se 1260 anos integralmente. E a profecia foi cumprida. E Deus mostrou que tem o comando de todas as coisas. Para o tempo do fim, a mensagem do terceiro anjo, do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, fala sobre o primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória. Segundo anjo: caiu Babilônia. Nessa profecia do segundo anjo, mostra que Babilônia, que representa a igreja romana prostituída com suas doutrinas, ela vai cair, mas ela vai se levantar outra vez. Como aconteceu no passado, a ponta pequena foi curada. Então ela vai surgir com a união do Estado para promover a santificação do domingo. Aí na mensagem do terceiro anjo, o terceiro anjo diz assim: não recebam a marca da besta. Se alguém receber a marca da besta na testa ou na mão, esse tal vai beber do vinho da ira de Deus. 3 mensagens poderosas. O que aconteceu no passado vai se repetir no final. A perseguição vai existir. Por quê? Porque nós estamos no grande conflito. Como disse um teólogo, nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos no meio de um campo de batalha. Pode viver a vida, mas sempre de olho naquilo que está acontecendo. A janela profética ainda está aberta. Nós estamos olhando tudo que foi profetizado e que está acontecendo para que o desfecho final. O grande conflito continua. Temos que simplesmente estar de olhos abertos. Deus nos abençoe. Que aquilo que aconteceu no passado nos alerte para a questão do futuro. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Os teus filhos foram perseguidos, mas foram triunfantes. Mesmo diante da perseguição dos 1260 anos, o Senhor manteve a igreja protegida, como disse no Apocalipse: a mulher foi levada para o deserto, recebeu asas de águia e o Senhor a sustentou. Nós esperamos, Senhor, que o Senhor nos sustente no final da história desse mundo. Cremos nisso e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração e que possamos ter em mente sempre isso. Precisamos ser vitoriosos mesmo no meio da perseguição. Que o Senhor nos abençoe.